Não se preocupe, vou tirar você daqui. Por favor, me salve! Eu prometo. E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise, onde a gente transforma documentos densos em uma jornada super clara e direta. Hoje, o entusiasmo por aqui está lá em cima. Nós vamos explorar a Constituição Federal de 88 não só como um texto legal chato, sabe? Mas como um verdadeiro projeto arquitetônico desenhado para sustentar a nossa democracia. Pensa nisso como a planta baixa de um edifício gigantesco. Se as fundações não forem muito bem divididas e calculadas, a estrutura inteira corre o risco de desabar. E é exatamente essa engenharia, invisível, mas absolutamente vital, que a gente vai desvendar agora. Então bora mergulhar nisso. Tudo começa com uma ideia bem antiga, formulada lá em 1748 por um cara chamado Montesquieu. Ele percebeu uma coisa muito simples, mas genial. Quem tem poder, inevitavelmente tende a abusar dele. Fato. Para evitar o despotismo, o poder precisava ser fatiado. E é exatamente por isso que o artigo 2º da nossa Constituição consagra a separação dos poderes. Como o Weber Macedo aponta de forma perfeita aqui, sem essa limitação, a nossa democracia seria só uma fachada, uma vitrine vazia. É essa separação que garante, na prática do dia a dia, a liberdade política de todo mundo. E para não nos perdermos, o nosso roteiro de hoje está bem direto. A gente vai passar por 1. A arquitetura da democracia, 2. O poder executivo, 3. O legislativo, 4. O judiciário, 5. Os freios e contrapesos e, por fim, 6. Protegendo o Estado. Bom, ponto número 1. A arquitetura da democracia, a fundação da Constituição de 1988. A regra de ouro dessa nossa fundação, magnificamente explicada pelo professor José Afonso da Silva, é que separar os poderes não significa isolar todo mundo. Eles são independentes e harmônicos entre si. Ou seja, eles não vivem em ilhas desertas, né? E aqui está a grande sacada, a reviravolta para manter o equilíbrio. Eles têm dois tipos de funções. A função típica, que é o trampo principal, o dia a dia para qual aquele poder foi criado, e a função atípica, que é uma atividade secundária. É tipo, imagina um eletricista, que do nada precisa dar um jeitinho ali no encanamento só para garantir que a obra continue avançando, sabe? Essa sobreposição não é um erro de projeto, é o que garante a autonomia de cada pilar da nossa arquitetura. Passando para o número 2, o poder executivo, nossa área de administração e execução. A missão principal desse nosso primeiro pilar é gerir o Estado e fazer a máquina andar. Tocar as políticas públicas é o poder da ação direta. E essa força se espalha por todos os níveis da federação. Lá no âmbito federal, a chefia fica com o presidente da República. Quando a gente desce para o nível estadual, essa responsabilidade cai no colo dos governadores. E claro, nas nossas cidades, lá no nível municipal, quem segura o leme é o prefeito. Mas olha só que detalhe interessante nessa comparação. A gente vê claramente a função típica de executar as leis e gerir os serviços. Só que de vez em quando o executivo sai da sua zona de conforto. Ele exerce uma função atípica legislativa quando, por exemplo, edita medidas provisórias naquelas situações de urgência. E tem até uma função atípica jurisdicional quando precisa julgar infrações disciplinares de servidores públicos lá dentro. O autor Paulo Bonavides lembra a gente de algo crucial. Resolver esses conflitos internos não quebra a regra do jogo, não fere a separação dos poderes. Na verdade, garante a eficiência que o Estado precisa para não travar. E isso nos leva ao número 3, o poder legislativo, o mundo da elaboração de leis e fiscalização. Se o executivo é quem age, o legislativo é quem desenha um mapa das regras e fica de olho para ver se todo mundo está seguindo o trajeto. A essência aqui é criar leis e fiscalizar os atos do executivo. Estruturalmente, ele também tem 3 camadas. No topo, no plano federal, a gente tem o Congresso Nacional. Nos estados, o trabalho duro é feito pelas assembleias legislativas. E ali na nossa esquina, no município, temos as câmaras de vereadores debatendo as regras locais. E aqui, mais uma vez, as funções atípicas dão as caras. Para ser independente, o legislativo tem que cuidar da própria casa, né? Fazer concurso, contratar gente, isso é uma função administrativa. Mas a função atípica jurisdicional é a que mais chama atenção. O poder de fazer julgamentos político-administrativos, como, por exemplo, os processos de impeachment. E sendo bem neutro e teórico aqui, baseando nos ensinamentos do ministro Gilmar Mendes, isso não é o legislativo roubando o trabalho dos juízes de jeito nenhum. É simplesmente o uso de um instrumento constitucional legítimo de controle e de responsabilização democrática. Número 4. O poder judiciário, a área de resolução de conflitos. Este é o pilar que bate o martelo final na interpretação das normas. Ele soluciona os conflitos com base na lei e é o grande guardião dos nossos direitos. Agora, o que é muito curioso de observar aqui é uma ausência, uma lacuna estrutural mesmo. Percebam que a gente tem uma estrutura gigante no nível federal, com o STF no topo, depois o STJ, TRFs,
Temos a estrutura estadual, com os tribunais de justiça, mas e no nível municipal? Pois é, o espaço está vazio, o município não tem um poder judiciário próprio. Todos os problemas locais são absorvidos pela estrutura do Estado. É uma característica super peculiar da nossa federação. E, claro, o judiciário também não vive só de bater martelo na sua função típica. Ele precisa das atípicas para respirar. Ele administra o próprio cofre, nomeia os próprios servidores, uma função administrativa total. E atua com uma função legislativa quando cria seus regimentos internos ou aquelas súmulas vinculantes. O jurista Luiz Roberto Barroso bate muito nessa tecla. No Estado de hoje, essa autonomia financeira e administrativa do judiciário é absolutamente vital para garantir que ele seja imparcial e independente de verdade. O que nos traz ao tópico 5, freios e contrapesos, a engenharia do controle. Pilares altos e independentes podem acabar caindo se não tiverem amarrações entre eles, e é exatamente aqui que entra o sistema de freios e contrapesos. É o que garante que nenhum poder saia esmagando os outros. O ponto crucial é que a vigilância é de mão dupla. Olha só na prática. O legislativo cria a lei, beleza, mas o presidente pode ir lá e vetar. O executivo gasta verba, mas o Congresso está ali com a lupa fiscalizando as contas. E se o legislativo surtar e criar uma lei que fere a Constituição? O STF tem o poder de derrubar, declarando ela inconstitucional. É uma teia, uma engenharia meticulosa para limitar os excessos. Para ficar mais claro, vamos mapear um fluxo clássico. Passo 1. O executivo tem uma ideia e propõe uma política pública ou um projeto de lei. Passo 2. A bola passa para o legislativo, que vai debater, mudar o que não gosta e finalmente aprovar. Passo 3. Se der alguma treta, alguma dúvida legal sobre o que rolou, o judiciário é chamado para revisar e garantir que as regras da Constituição foram respeitadas. É quase uma dança, sabe? Contínua e super ritmada. E, finalmente, chegamos ao número 6, protegendo o Estado, a dinâmica da democracia. Chegando na reta final da nossa análise, fica bem claro que todo esse desenho não foi feito para ser simples, foi feito para ser seguro. Essa confusão aparente de funções atípicas e fiscalizações cruzadas não é um bug do sistema, gente. É uma funcionalidade, é o escudo do Estado democrático de direito. Isso mostra a verdadeira genialidade de 88. Como resume muito bem essa citação, ter um poder fazendo trabalho atípico não quebra a separação. Pelo contrário, é a expressão máxima de um equilíbrio dinâmico. É um sistema vivo, que se autoajusta para preservar a ordem no meio do caos, que é a sociedade. E isso me deixa com um pensamento bem instigante para encerrar a nossa conversa de hoje. O documento que a gente destrinchou aqui não é só um monte de papel escrito com palavras difíceis. É o que literalmente mantém as engrenagens da sociedade girando com o mínimo de justiça. Se a ideia nunca foi isolar as autoridades, mas sim obrigar que elas vigiassem umas às outras, fica aí a reflexão. De que maneiras invisíveis essa engenharia de freios e contrapesos tem protegido os direitos fundamentais que a gente exerce todos os dias desde a hora que a gente sai de casa de manhã? É algo fascinante para se pensar, não é verdade? Muito obrigado por acompanharem mais essa exploração do nosso material base e até a próxima! I have you. You're safe. Hold me closer. Always. Obrigado, professor, pela Constituição. Obrigado, um abraço. É uma honra.